Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, é uma alegria. Estamos mais uma vez no ar com a nossa Escola da Fé. É um programa que tem como objetivo levar você uma formação doutrinária continuada. Okay? Escola é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não é assim? Então aqui também. Estamos praticamente retomando, né, a Escola da Fé nesse ano, e eu quero continuar um assunto que eu vinha tratando já no ano passado. Mas vamos primeiro rezar e entregar a Deus esta noite, esta hora, né, pedindo a graça de Deus e pedindo a inspiração do Espírito Santo para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos assista, nos acompanhe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que aquele que é o Pai da Igreja, São José, interceda por nós. São José, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos vocês de casa que nos acompanham, vocês que estão aqui, né? Temos aqui um grupo de alunos da Faculdade de Canção Nova. Levante a mão para o pessoal conhecê-los, do curso de Rádio e TV, certo? Ali o professor Marquinhos lá atrás, acompanhando os alunos, uma alegria. Espero que vocês não achem muitos erros aqui no programa, né? E eu tenho aqui amigos também de Osasco, São Paulo, quem são? Está aí. Aldeia da Serra, São Paulo, o pessoal que está lá de Santana do Parnaíba, não é isso? Conchal, São Paulo, depois Brasília, Distrito Federal, está ali, São Paulo capital e Campo Belo, Minas Gerais. Bem-vindos à nossa Escola da Fé. O que nós vamos conversar hoje? Bom, quem tem acompanhado a Escola da Fé no ano passado, quem acompanhou, viu que eu tratei assim em várias aulas de um assunto ligado a Jesus Cristo, a cristologia, que é uma das partes da teologia, né? Então comecei desde a infância de Jesus, a vida pública, né? E faltaram praticamente 2 aulas para concluir a cristologia. A aula que vamos ter hoje, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, e depois a vinda dele, a segunda vinda, que será na aula que vem. Então a gente vai completar esse estudo e depois eu devo entrar então numa série de aulas sobre a igreja, que foi a grande obra que o Cristo deixou para continuar a missão dele. Aí vamos sair da cristologia e entrar na eclesiologia, que é outra matéria da teologia. Inclusive no curso de teologia que eu tenho à distância pelo meu site Cleofas, eu abordo tudo isso. Só que agora nós estamos dando a matéria curso bíblico, né? Estamos aí analisando as cartas dos apóstolos. Muito bem, quem quiser conhecer é só entrar no site cleofas.com.br e tem lá uma caixinha escrita Escola da Fé Online. Você acompanha por ali. Bom, tem um recado para dar aqui antes de eu começar a nossa conversa, que é o seguinte, um recado para o pessoal do estado de São Paulo. Você que mora no estado de São Paulo, você pode ajudar a Canção Nova através da Nota Fiscal Paulista, ok? É só você acessar aí www.nfp de Nota Fiscal Paulista, .fazenda.sp.gov.br, ok? Você tem como transferir para a Canção Nova, né, o bônus que você tem com a Nota Fiscal Paulista, ok? Tudo que você compra aqui no estado de São Paulo, o comércio é obrigado a pegar o seu CPF e credenciar para você um bônus da Nota
Fiscal Paulista. Você pode passar isso para a Canção Nova, ok? Ou você pode também baixar o aplicativo, né? Se você tiver dúvida, você pode aí telefonar para o telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600, alguém vai te orientar. Ajuda a Canção Nova, né? Aí no projeto da IA1, você sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, nem na rádio, nem na TV, nem na internet, ok? É exclusivamente doação dos ouvintes, o que é muito bonito, o que é revolucionário, eu diria, né? A TV já tem mais de 30 anos, a rádio já vai para mais de 35 e sempre mantida dessa forma. A providência divina. Muito bem, vamos então começar a nossa conversa falando então hoje da morte e ressurreição de Cristo. Eu quero lembrar que já comecei lá na infância de Jesus. A infância, depois, né, a vida pública, depois estamos aqui chegando então nesse ponto. O nosso catecismo, no número 630, diz assim: pela graça de Deus. Bom, primeiro a carta aos Hebreus, né, uma citação que está dentro da citação do catecismo. Pela graça de Deus, Cristo provou a morte em favor de todos os homens. Então, por que Cristo morreu? Diz o nosso credo: para nos salvar. Se o Cristo não morresse na cruz, não oferecesse ao Pai esse resgate pela humanidade, nós estaríamos perdidos. Cristo morreu para nós não vivermos no inferno, para nós podermos viver no céu. Durante a permanência de Cristo no túmulo, quando ele foi sepultado, a sua pessoa, que é divina, continuou a assumir tanto a sua alma, que é humana, como o seu corpo humano, embora separados entre si pela morte. Por isso o corpo de Cristo morto não viu a corrupção, como está escrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Quem acompanhou as aulas anteriores, lembra que eu falei que quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é uma pessoa divina que tem nele duas naturezas, humana e divina. Houve muitas heresias sobre isso, que deu muito trabalho para a igreja, né? Desde a heresia que negava que o Cristo era Deus, outro que negava que o Cristo era homem, mas a igreja chegou nisso. Cristo, a pessoa de Cristo é o Verbo, é Deus, mas tem ali duas naturezas. Ele tem corpo humano, tem alma humana que não se confunde com o Verbo, não, tem corpo, tem alma, né? E tem divindade, ok? Muito bem, pode passar. São Gregório de Nissa, um grande santo, né, um daqueles padres da igreja lá do século IV, morreu no ano 340, aqueles grandes homens da igreja, dizia: Deus, né, o Filho Jesus, não impediu a morte de separar a alma do corpo segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser Ele mesmo, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, sustando nele a decomposição da natureza produzida pela morte, tornando-se Ele mesmo o princípio de reunião para as partes separadas. Esse gigante da igreja, São Gregório de Nissa, foi um dos primeiros sim, chamados de teólogos da igreja. O que ele explica aqui? Ele explica que quando Cristo morreu, né, bem claro ali, né, o Filho, Deus não impediu a morte de separar a alma do corpo segundo a ordem necessária à natureza. Houve uma separação da alma e do corpo de Cristo, mas a pessoa de Cristo, do Verbo, que é divina, manteve essa realidade intacta, tem tanto o corpo quanto a alma. Por isso o corpo de Cristo não experimentou a corrupção no túmulo. E na ressurreição, a alma de Cristo se uniu de novo ao corpo de Cristo e Cristo ressuscitou. Ok? É uma explicação importante sobre como é que foi a morte de Cristo. Porque a morte de todo ser humano é a separação da alma e do corpo. Houve em Cristo. Cristo tem uma alma humana, independente da pessoa divina. A alma se separou do corpo, mas a pessoa divina manteve os dois intactos. Por isso não houve corrupção. A alma não se corrompe porque a alma é espiritual, mas o corpo se corrompe. O dele não. Até que pela ressurreição se uniram novamente, é o que ele explica nessa citação. Pode passar. Um outro doutor da igreja, São João Damasceno, que morreu mártir no ano 407, foi patriarca de Constantinopla. São João Damasceno dizia:
pelo fato de que na morte de Cristo a alma tenha sido separada da carne, ou seja, a alma separada do corpo, a única pessoa, que é o Verbo, ok? Não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo e na morte. Embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. É a mesma coisa que diz São Gregório de Nícia com outras palavras. A morte de Cristo separou a alma do corpo, mas ambos ficaram unidas ao Verbo, que os manteve. E depois houve a união na ressurreição, ok? Esse é um aspecto importante da pessoa de Cristo. Como é que foi a morte de Cristo? Foi como a nossa, só que por ele ter uma pessoa divina, não houve a corrupção do seu corpo. Vamos lá. Aí os Atos dos Apóstolos confirmam isso. Não era possível que a morte o retivesse em seu poder, ou seja, ele se corrompesse, né? E porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo na corrupção, a virtude divina aqui é o Verbo, né? Preservou o corpo de Cristo da corrupção, ele foi eliminado da terra dos vivos, né? Mas preservando o seu corpo, ok? São várias maneiras de apresentar a mesma verdade. A teologia é assim, a teologia pega uma verdade e ela fundamenta na revelação bíblica a verdade, para que não haja dúvida, ok? Aqui nós estamos numa aula um tanto de teologia. Vamos lá. Os Atos dos Apóstolos: minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades. O Hades é a mansão dos mortos, o Sheol, né? Nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Tudo isso está interligado, certo? Pode passar. Sepultados com Cristo. Aqui uma coisa muito importante. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, no versículo 4, São Paulo explica para nós o que é o batismo de cada um de nós, que nem todo mundo sabe, nem todo mundo entende. São Paulo diz assim: pelo batismo nós somos sepultados com Cristo, ok? Na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. O que São Paulo explica aí, desde o versículo 3 até o versículo 4, São Paulo diz assim: quando uma criança é batizada, ou um adulto, o que acontece? Ele é mergulhado na morte de Cristo, ele morre misticamente com Jesus. Morre para quê? Em que sentido? Morre para o pecado, morre para a possessão do demônio, morre para as coisas erradas e ressuscita com Cristo para uma vida nova, ok? Por isso que no batismo se reza o credo, se faz a renúncia a Satanás. Por quê? São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, São Paulo explica uma coisa muito interessante, que o demônio no paraíso, por ter vencido Adão e Eva, ele dominou a humanidade. Por quê? Porque a cabeça da humanidade foi dominada, que é Adão. Todos os descendentes de Adão ficaram no pecado original, que é essa perda da amizade de Deus, essa perda dos dons preternaturais e cativos do mal. Cristo, com a sua morte, nos resgatou, pagou o resgate do nosso sequestro na mão do mal e nos trouxe para Deus. Mas onde é que isso acontece para cada pessoa? No batismo. É no batismo que a graça da redenção atinge cada pessoa individualmente. Por isso que Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, morre na morte de Cristo, ressuscita com Cristo, morre na mão do demônio e ressuscita nos braços de Deus. É por isso, gente, que a igreja não quer que nenhuma criança morra sem batismo, e nenhum adulto também. Olha, isso é tão forte que o Código de Direito Canônico da igreja diz que num caso assim de perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar aquela que não é batizada. Qualquer pessoa, ele não fala um católico, ele não fala, qualquer pessoa que acredite nisso e que derramar a água 3 vezes na cabeça da pessoa e disser: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. Não importa se é por efusão
ou se é por imersão, mergulhar, é válido, ok? Isso é uma coisa muito séria que muita gente não sabe. Tem pai e tem mãe que deixa a criança ficar 2, 3 anos para depois batizar, para quê? Se o batismo é a pessoa que não é batizada, ainda ela não se tornou ainda filho de Deus. Ela é filho de Deus pela natureza, mas não é filho de Deus pela graça. Porque o pecado original nos expulsou do paraíso. O que apaga o pecado original é o batismo. Então eu estou trazendo logo essa citação muito forte de São Paulo para caracterizar uma das razões da morte de Cristo, uma das aplicações imediatas da morte de Cristo, que é o batismo. Muito importante entender isso. Vamos lá. Sepultados com ele, olha, continua a mesma citação que agora na carta aos Colossenses. Veja que São Paulo coloca isso na carta aos Romanos e coloca na carta aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nós somos sepultados, mortos. Com ele também ressuscitados por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Está vendo? Duas citações bem paralelas, de Romanos e de Colossenses, que colocam a mesma coisa, tá? E aí São Paulo, como consequência disso, na carta aos Colossenses, São Paulo mostra a consequência de quem é batizado, as implicações do batismo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Você não é mais agora um simples cidadão da terra, agora você é um filho de Deus. Buscai as coisas do alto, né? Onde Cristo está sentado à direita de Deus, sentou à direita do Pai, né? Como nosso intercessor, nosso advogado, ok? Afeiçoai-vos as coisas de lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha a comparação que São Paulo faz. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pelo batismo é que acontece essa realidade. Ok? É muito importante entender isso, sabe, gente? Tem um grande teólogo que ele diz assim, uma frase, inclusive, o Papa João Paulo II repetiu uma vez: o cristão da atualidade, do século XX, século XXI, ou vai ser um místico ou não vai ser cristão. Porque a pressão anticristã é tão grande que ou a pessoa é mística, ou seja, ou ela entende essas coisas, ela vive essas coisas, ou ela não vai ter força para ser cristã. Ela vai ser como que arrastada pela enxurrada do mundo. Entende? A gente percebe isso hoje. Hoje quem é cristão. Quem não é, não é. Embora seja batizado às vezes. É algo que, né, é sério. Pode colocar, passar. Jesus Cristo desceu aos infernos e ressuscitou. Que negócio de descer aos infernos? Vamos explicar aqui uma coisa. A palavra inferno vem do latim inferni, que quer dizer interior. O inferno aqui não é o inferno dos demônios, não. É o que eles chamavam de Hades, ou Sheol, ou mansão dos mortos. Por que chamar de inferno? Porque na mentalidade antiga, eles achavam que as pessoas que morriam iam para o interior da terra, o infernis, mas não é o inferno da escatologia, entende? Mas o catecismo, como o catecismo traz essa palavra, eu deixei assim, para poder inclusive explicar. Então, Jesus desceu as profundezas da terra, que precisaram em latim, infernis. Aquele que desceu é também aquele que subiu, São Paulo diz na carta aos Efésios. Cristo desceu no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que ouvirem a vida. Bom, nós temos que entender que, claro, lá nos primeiros séculos, não se tinha o conhecimento que nós temos hoje, tanto de teologia quanto de outras coisas. Então, essa maneira de explicar o que era a mansão dos mortos, né, as profundezas da terra, não é isso. É uma maneira, sim, por isso que a Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra, né? A mansão dos mortos era o estado em que estavam as almas de quem morreu. Por que eu falo estado? Porque a alma não ocupa espaço, então não tem que ser um lugar. Lugar é quando a gente ocupa espaço. A alma não ocupa espaço, a alma é espiritual, não tem matéria, não tem corpo, então não tem espaço. Mas na mentalidade antiga, é como se ocupassem um espaço no interior da terra, que chamavam de infernos.
ok? O Hades, ou a mansão dos mortos. Cristo desceu no seio da terra, desceu, ou seja, foi a essas almas dos justos que morreram antes dele, para levar a eles também a salvação que ele conquistou com a sua morte. Aí se completa o mistério da redenção, porque com a morte e ressurreição de Cristo, todos que viveram depois de Cristo somos beneficiados, mas os que viveram antes também. É o sentido dele ter descido à mansão dos mortos, ou seja, desde Adão até quem morreu antes dele se reconciliou. Não quer dizer que todos tenham sido salvos. Vamos ver aqui o que ensina a igreja. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma ele esteve com eles na morada dos mortos, na mansão dos mortos, no Sheol, no Hades. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Está no Catecismo, parágrafo 632. Que espíritos aprisionados é esse? Como o Cristo não tinha ainda ressuscitado, as portas do céu estavam fechadas. Então eles estavam numa situação que não podiam ir ainda para o céu. Era como que a alma numa prisão, sem poder ter a liberdade, né, de ir para o céu. O Cristo foi à mansão dos mortos exatamente para libertá-los e levá-los com ele para a eternidade. Aqueles que eram justos, repara o que o catecismo vai falar, coloca aí, pode passar. Olha aqui, muito importante essa citação do catecismo, no parágrafo 633. Jesus não desceu aos infernos, entenda a mansão dos mortos, entenda Sheol, não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Então entenda uma coisa, quem morreu antes de Cristo, não foram todos salvos, foram salvos os justos. Não tem a parábola lá do rico e do pobre Lázaro? O rico que não dava nem as migalhas para o pobre, coitado, comer? Que diz a parábola? Lázaro foi levado para o seio de Abraão e o rico foi sepultado, ou seja, não experimentou a salvação, ok? Então aí é a justiça de Deus que faz essa separação. Então quando o catecismo entende que o Cristo desceu à mansão dos mortos, não foi para salvar todos e nem acabar com a realidade de inferno, está bem escrito no catecismo, nem para destruir o inferno da condenação, mas para levar com ele os justos para a eternidade. Vamos? A boa notícia foi igualmente anunciada aos mortos, de São Pedro, na primeira carta dele, né? São Pedro, quando explica essa descida do Cristo à mansão dos mortos, São Pedro diz assim: a boa nova, ou seja, a salvação, que o Cristo conquistou com a sua morte e ressurreição, foi igualmente anunciada aos mortos. Então, tanto os que viveram depois de Cristo, quanto os que viveram antes deles, se beneficiaram dessa salvação. Então aí a redenção se torna completa para toda a humanidade, desde Adão até o último homem, a última mulher, vai poder participar dessa redenção, pela fé em Deus, pela fé no mistério. A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude, diz o catecismo, do anúncio evangélico da salvação em todos os tempos e todos os lugares. Então, todos os tempos, todos os lugares, a redenção cobriu em plenitude, ok? É o efeito da morte de Cristo. Vamos lá? Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte, é muito profunda essa citação da carta aos Hebreus, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Quem é que mantinha a humanidade cativa da morte? Era o diabo. O Cristo foi nos libertar. Eu não sei se todos têm um conhecimento assim bem claro desse mistério da redenção, né? Porque foi necessário que o Cristo passasse pela morte. Eu só consegui isso lendo um livro de Santa Catarina de Sena e de Santo Agostinho, dois doutores da igreja.
Santa Catarina de Sena explica o seguinte, né? Os pecados da humanidade ferem a majestade infinita de Deus. Então, só um resgate de valor infinito pode satisfazer isso. Então, o catecismo nosso diz assim: ainda que o homem mais santo morresse numa cruz, não seria suficiente para libertar a humanidade. Por quê? Porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. E a morte de uma pessoa tem um valor finito, porque é uma pessoa humana. Então tinha que ser uma oferta feita por alguém que fosse Deus, mas que ao mesmo tempo fosse homem. Por quê? Porque o pecado foi do homem, da humanidade. Mas só que o homem não tem condição de pagar. Entende? Então aí Deus se fez homem. Porque como Deus, Cristo como Deus, ele pode oferecer à justiça divina uma satisfação infinita, porque a vida dele tem um valor infinito. Não sei se você... Eu vou fazer uma outra comparaçãozinha aqui, para a gente entender bem, que isso é muito importante entender. Se eu, por exemplo, né, brigar com meu amigo Léo aqui, der-lhe um tapa no meio do ouvido, tudo bem, é um pecado, eu vou pedir perdão para ele, vou me reconciliar. Foi uma ofensa de tamanho humano, certo? Agora, e se esse tapa for dado no ouvido do presidente da República do Brasil? Opa, o mesmo tapa, a pena dele, a culpa é muito maior, porque você ofendeu uma autoridade constituída que representa todos os brasileiros, até quem não votou nele. Está entendendo? E se esse tapa agora for dado em Deus? Aí se tornou uma culpa infinita. A culpa num tapa dele é de um tamanho, a culpa no presidente é muito maior, a culpa entre o pecado, o nosso pecado, gera uma culpa infinita. Por quê? Porque você bateu no rosto de Deus. Por isso que o pecado leva ao inferno. E quem pode me salvar disso? Só alguém que possa oferecer a Deus uma reparação infinita, porque eu provoquei uma ofensa infinita contra Deus. Nenhum homem podia pagar isso. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 10, o verbo no coração do Pai diz: dai-me um corpo, ou seja, deixa eu descer na terra, deixa eu ser um verbo humanado, para eu poder oferecer esse resgate à justiça divina. Alguém pode pensar assim, mas por que Deus fica cobrando isso? Deus Pai fica cobrando isso? Porque Deus, Ele age pela justiça. Errou, tem que pagar. Está cheio de citações na Bíblia e que fala que Deus age pelo direito e pela justiça. Deus não age pela força. Errou, tem que pagar. Não é que o pai queira cobrar por maldade, não. É porque a realidade em que Deus estruturou a humanidade é a justiça e o direito. Aqui na terra nós não somos assim. Errou, não tem que pagar, não vai preso, não tem que pagar a multa. O direito e a justiça. Isso acontece também no mundo espiritual, no mundo religioso. Errou, tem que pagar. E o Cristo então veio pagar. Não anula a misericórdia. Eu quero falar nisso depois do intervalo. Vamos fazer o intervalo, está na hora. Eu quero completar esse raciocínio depois. Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Viu aí como é que o intervalo foi rápido? Olha, mal deu tempo de eu tomar um pouco da água da Canção Nova aqui, já estava voltando. Eu aproveito para mostrar que a Canção Nova produz água boa, de qualidade. Olha, Deus deu a graça da Canção Nova de ter aqui, no campo dela aqui, ela ter poço artesiano com água mineral de qualidade, examinada nos melhores laboratórios do Brasil e até fora do Brasil, né, com a composição toda aqui marcada. Uma das maneiras de você ajudar a Canção Nova, né, é você divulgar essa água de qualidade, ok? Não é qualquer água não, é água, né, controlada, né, cientificamente. E outra coisa que eu quero lembrar aqui, teremos um acampamento de cura e libertação aqui na Canção Nova no mês de abril, do dia 5 ao dia 7 de abril, acampamento de cura e libertação. Quem é que vai estar aí pregando, rezando,
o padre Wagner Bahia, que trabalha muito com isso, o Ricardo Ida também, que tem esse Ministério de Cura e Libertação, e a irmã Maria Eunice, que anda por esse Brasil inteiro, até fora do Brasil, pregando retiros de cura e de libertação. Você pode se informar pelo site eventos.cancionnova.com ou você pode ligar no telefone 12 31 86 26 00, ok? Eu quero aproveitar para rapidamente mostrar alguns livros ligados a esse assunto que nós estamos conversando. Porque 1 hora de aula é pouca coisa para explicar tudo, não é? Um livro maravilhoso de um padre francês que já faleceu, O Mistério da Nossa Conformidade com Cristo. Como é que a gente faz a nossa vida ficar conforme a vida de Cristo? Ou seja, como a vida de Cristo. Esse padre aqui nos leva pela mão, né? O padre Callens, um padre já faleceu. Esse livro é muito bonito, é um padre francês. Um outro livro que eu gosto de mostrar, porque sou católico. Tudo que a gente está vendo aqui é da nossa fé católica, né? Esse livro eu escrevi porque um filho meu pediu há uns 10 anos atrás, o Mateus, que é engenheiro, pai, está faltando só escrever um livro. Eu digo, que livro? Porque sou católico. Eu digo, mas você não sabe, eu te eduquei na fé católica. Eu sei, só que eu tenho muito amigo meu que não sabe por que eu tenho que ser católico, por que eu não posso ser budista, islâmico, isso, mas... Então esse livro aqui é para explicar aquilo que São Pedro diz: estai preparado para dizer aos outros qual é a razão da nossa fé, da nossa esperança, ok? Bom, eu tenho trabalhado também numa coleção de pequenos livros, essa coleção que vocês estão vendo aqui, né? Eu chamo de coleção Formação Católica. São itens que eu vou transformando em opúsculos, né? Por exemplo, Quem é Deus, né? É um desses livrinhos. Você conhece o poder de Cristo? É mais ou menos isso que nós estamos falando hoje. O sangue de Cristo é essa redenção que Cristo conquistou pelo seu sacrifício, né? Bom, um livro maravilhoso, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, é um médico francês, Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a paixão de Cristo cientificamente em laboratório, fazendo até crucificação de cadáveres. É um livro famosíssimo, né? Um cirurgião francês, e aqui ele tem um capítulo que ele narra a paixão de Cristo, né, com o conhecimento de medicina, etc., de fisiologia, etc. Eu nunca li nada assim tão impressionante. Esse médico diz aqui no livro que ele não conseguia mais fazer a via sacra, que chegava no meio da via sacra, ele desmaiava, tal era o ponto que ele entendia o que o Cristo passou de sofrimento. Interessante. Outro livro maravilhoso de um padre jesuíta espanhol, José Antônio de Labourou, Jesus Cristo é Deus. Esse livro é fantástico. Sabe quem colocou esse livro na minha mão? Monsenhor Jonas Abib. Sabe há quantos anos atrás? Há 50 anos atrás. Quando eu tinha 20 anos atrás, Monsenhor Jonas fez uma palestra para nós jovens e citou esse livro. Até hoje eu leio e releio esse livro. Esse livro são 5 conferências que esse padre jesuíta espanhol fez na Espanha, e depois chamaram esse livro de uma máquina de fazer católicos. Porque quem não acredita que Jesus Cristo é Deus, depois que lê esse livro aqui, eu duvido que não vai acreditar. É impressionante. Eu gosto de mostrar essas coisas porque quem quer aprofundar precisa ter meio. Um outro livro geral que tem todas essas coisas, os dogmas da fé, né? E aqui são todos os dogmas da fé. E também ligado à paixão de Cristo, eu gosto de mostrar esse livro, Flores e Plantas do Santo Sudário. Isso aqui é de um doutor judeu, que não é católico, né? O doutor Avinoam Danin, está aqui a foto dele. Ele é doutor em biologia, e ele, pesquisando no Santo Sudário, ele encontrou uma quantidade enorme de flores no Santo Sudário de Cristo, que só dá em Jerusalém na época da Páscoa. Esse livro é impressionante. Eu fui buscar esse livro lá em Jerusalém, lá em Israel. Por quê? Porque a gente lê muito livro sobre o Santo Sudário, escrito por pessoas católicas. Agora aqui você tem um judeu. Eu perguntei para ele: o senhor é católico? Ele disse: não sou católico nem cristão, sou judeu, mas o sudário é desse homem chamado Cristo.
Um homem que não é cristão, não é, e atesta, tanto é que ele chegou até a ser convidado para ir ao Vaticano. Aqui tem todas as referências, com imagens todas desse livro, né? Quem quiser conhecer uma análise profundíssima de um botânico, ele é botânico, né? Doutor em botânica pela Universidade de Israel, você tem a oportunidade de conhecer isso daqui. Tudo está ligado a esta morte de Cristo, a paixão de Cristo. Antes de entrar aqui de volta nos slides, que faltam poucos slides, eu queria falar uma coisa que eu não coloquei ali, muito importante, que tem no Catecismo da Igreja, que no parágrafo 456, até fácil de guardar o número, 456. O Catecismo diz assim: por que o Verbo se fez carne? Por que Cristo se fez homem? E ele coloca aqui 5 razões que eu queria destacar. Primeiro, como o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando: e por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu e se encarnou no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Então, para a nossa salvação. Gente, salvação é uma palavra muito forte. Quando você está morrendo, afogado, alguém não deixa você morrer afogado, você fala: me salvou. Certo? Só que essa salvação aqui, não é essa salvação natural, é salvação espiritual. Nós experimentaríamos aqui, que a teologia chama de danação. Danou-se, perdeu-se. Cristo, com a morte dele, nos trouxe. Para isso ele teve que se fazer homem, porque o pecado foi do homem. Então o homem é que tinha que pagar esta culpa. Segundo, o Verbo se fez carne para salvar, reconciliando-nos com Deus. Então, porque o homem foi expulso do paraíso, deixou a amizade com Deus. Então, Cristo foi lá nos buscar. Ok? Terceiro, o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. São Paulo diz: não tem amor maior. Quando nós estávamos perdidos no pecado, Cristo foi lá, entregou a vida dele como oferta de valor infinito ao Pai para pagar o resgate da nossa volta. O amor de Deus. Depois que o Verbo se fez carne, se fez homem, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus. Seria um blasfemo duvidar do amor de Deus. 4, o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Ah, que beleza, Cristo é santo, 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 e é homem, então é um modelo de santidade. A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, São Paulo diz assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o que Deus quer de cada um de nós? Que você tenha o rosto de Cristo. Ok? O Padre Zezinho fez uma música assim, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus. É isso. É ser um alter Christus, um outro Cristo. Então, para ser para nós aqui, diz o Catecismo, modelo de santidade. E depois, por quinto, ele fala: o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Participar da natureza divina. Nós não vamos nos tornar deuses, mas vamos participar da vida de Deus. Ok? A comparação que eu faço. Se existe um rei, uma rainha, num palácio, né? O tal sangue azul, né? Mas aquele que vive no palácio, embora ser príncipe, embora sem ser sangue azul, mas se ele vive no palácio, ele participa da vida do rei. É a participação da vida divina. Deus nos trouxe para a sua intimidade. Ok? Então o Catecismo explica aqui muito, muito bem essas coisas. Mas vamos voltar aqui nos nossos slides, né? A partir de agora, diz o Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, a partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. A chave da morte, porque nos libertou da morte. A chave do Hades, a chave da mansão dos mortos. Abriu a mansão dos mortos para aqueles que fossem para a eternidade, né? E depois a carta aos Filipenses diz: e ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Por quê? Porque ele conquistou toda essa libertação na humanidade.
né? Pode passar? E agora eu quero falar um pouco da ressurreição. Falamos da morte, das consequências, das implicações e a ressurreição, né? São muitos os textos que falam da ressurreição. Aqui eu pensei apenas alguns para a gente refletir. Aqui nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós temos aí: anunciamos-vos a boa nova. Qual é a boa nova? A promessa feita a nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Então, tudo que Deus tinha no Antigo Testamento prometido, na antiga aliança, se cumpriu aqui na ressurreição de Cristo. Porque Cristo, ressuscitando dos mortos, garantiu a nossa ressurreição, ou seja, garantiu a nossa volta para Deus. Ok? Esse é o fundamento básico, né? E aí a igreja garante, né? Aqui está uma citação que está no Catecismo, mas que é baseada na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, quando São Paulo fala da ressurreição. E São Paulo fala uma coisa muito interessante. O Catecismo diz assim: é um evento histórico e transcendente. A ressurreição é um evento histórico. Espera aí, mas ninguém viu, ninguém fotografou o Cristo ressuscitado. Como é que é o evento histórico? Então São Paulo diz: o mistério da ressurreição de Cristo. Bom, primeiro o Catecismo. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Ora, o Novo Testamento é um documento, e atesta isso, né? Já São Paulo escrevia aos Coríntios, lá pelo ano 56, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios: eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Ele recebeu de Cristo por revelação pessoal. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Quefas, Pedro, que é Pedro em hebraico, né? E depois aos 12. Quer dizer, São Paulo coloca como um testemunho que ele próprio recebeu de Cristo, não só através das testemunhas que eram os outros apóstolos, né? Pode passar. E aí, uma coisa muito interessante, né? Uma das provas reais da ressurreição de Jesus, narrada pelos evangelistas, é o seguinte: os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Jesus. Não sei se vocês perceberam isso, né? Cristo apareceu no domingo da ressurreição, no cenáculo, né? E não estava Tomé, né? Aí, Tomé, o Senhor apareceu para nós. Não acredito. Só se eu botar a mão na chaga dele, né? Veja, eles não acreditavam. A ressurreição de Cristo foi uma surpresa para eles. Embora o Cristo tinha dito já: eu vou ressuscitar ao terceiro dia, mas a ficha não caiu, né? Quando Jesus caminhou com os 2 discípulos de Emaús, o que os 2 discípulos de Emaús disseram para ele, né? Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? E disseram: será que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, o homem poderoso em milagres, tal, que nós esperávamos que fosse libertar Israel, tal, foi morto já tem 3 dias. Algumas mulheres disseram que viram ele ressuscitado, mas isso é coisa de mulher. Os discípulos de Emaús só acreditaram quando Jesus desapareceu da frente deles. Ok? Isso é uma prova que jamais os apóstolos podiam ter fraudado a ressurreição, inventado a ressurreição. Ok? Então a gente vê algumas situações interessantes. Por exemplo, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. O anjo falando para as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Lucas 24, 5, 6. Depois, o discípulo que Jesus amava, João, capítulo 22, afirma que ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e acreditou. São João, quando entrou no túmulo, porque Madalena, que foi a primeira que viu Cristo ressuscitado, foi lá dizer para os apóstolos: eu vi o Senhor, ressuscitou. Aí Pedro e João foram correndo. João, quando disse que viu
o sudário ali e o outro sudário menor que cobriu o rosto de Cristo, ele viu e acreditou. Gente, isso aqui é um documento histórico. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não acredito no Evangelho, eu não acredito na Bíblia, então para mim não tem valor histórico. Bom, aí eu preciso explicar uma coisa muito importante, que aliás está nesse livrinho aqui que eu mostrei. Jesus Cristo é Deus. O que eu quero falar sobre isso aqui? No século XVIII, quem estudou história sabe disso, aqueles racionalistas, sobretudo os franceses e alemães, aqueles que participavam do iluminismo, do positivismo, do racionalismo, que só acreditavam na razão, não acreditavam nada que era espiritual, eles tentaram destruir os evangelhos, porque eram inimigos radicais da igreja, o seu Renan, o seu Harnack, Voltaire, Diderot, Condorcet, aqueles que fizeram a Revolução Francesa. Eles queriam destruir a igreja, e para destruir a igreja tinha que destruir a credibilidade dos evangelhos. Então o que os racionalistas fizeram? É nesse livrinho aqui que tem toda essa história. Os racionalistas estudaram 50 anos, um jeito de mostrar para o mundo que os 4 evangelhos eram uma farsa, uma mentira inventada pela igreja. E aí eles começaram a comparar um evangelho com o outro, para tentar dizer, olha, isso aqui fala uma coisa, isso aqui fala o contrário. Mas o que aconteceu? Eles quebraram a cara, literalmente. Eles tiveram que escrever que os evangelhos são autênticos, uma obra de arte maravilhosa, e que não tem erro. As diferenças que existem de um autor para o outro são plenamente, porque eles fizeram uma análise científica, indutiva, analítica, comparativa, dentro da ciência racionalista. E eles chegaram à conclusão, os inimigos da igreja disseram para o mundo que os evangelhos são autênticos, não é uma farsa. E aí, gente, um deles, o racionalista alemão von Harnack, disse, nós trabalhamos 50 anos para destruir os evangelhos, e o que nós conseguimos foi criar um pedestal para a igreja colocar ali em cima. Ou seja, nós, inimigos da igreja, dissemos para o mundo que os evangelhos são autênticos. Ok? Quem quiser ver as citações, as referências todas que esse autor coloca, ou você elaborou, está aqui. Por isso que a igreja fala que a ressurreição é um fato histórico, porque os evangelhos é que provam isso, e os inimigos da igreja disseram que os evangelhos são autênticos. Então, fechou a questão. Se são autênticos, ninguém pode duvidar da historicidade deles. Mas tem mais, passa aí. Tem mais. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, né? Os apóstolos dizendo para os discípulos de Emaús, quando eles chegaram de volta lá de Emaús até Jerusalém, está lá em Lucas 24, 34, né? Por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos, não conseguiam acreditar ainda. Por quê? Porque eles não acreditavam, e estavam perplexos. Isso mostra que eles jamais fraudariam a ressurreição de Cristo. Eles não acreditavam. Como é que você vai forjar uma coisa que você não acredita, né? E aí São Paulo coloca a questão básica: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazio é também a nossa fé. Porque São Paulo dizia, se o Cristo não ressuscitou, então tudo que eu sofri, não sei quantas vezes flagelado, não sei quantas vezes náufrago, não sei quantas vezes preso, decapitado no final da vida, tudo isso então é vazio. Mas não, eu sei em quem eu pus a minha confiança, né? Era a certeza do testemunho de Paulo sobre a ressurreição de Cristo. O que mais? Acabou? Então, assim, o Cristo dizia o seguinte: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Gente, essa palavra eu sou, essa expressão eu sou, significa em hebraico Javé. Javé, quando Moisés perguntou para Deus, naquela sarça ardente lá, do livro do Êxodo, né? Que Deus apareceu para Moisés e mandou
Moisés ir lá no Egito libertar o povo, e Moisés perguntou para Deus: qual é o nome do Senhor? Eu tenho que dizer para o faraó o seu nome, porque lá está cheio de deuses. Qual é o nome do Senhor? Deus não disse o nome, Deus disse isso: eu sou aquele que sou, em hebraico, Javé. O que significa eu sou aquele que sou? Eu sou aquele que existo. Tudo mais existe por causa de mim. Tudo que existe fora de mim deve a existência a mim. Eu sou. Então, quando Jesus usa essa expressão eu sou, ele está dizendo Javé, Deus. Ok? Quando tiver elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Aí vocês vão ver que eu sou Deus. É na minha morte, é na minha ressurreição que vai ficar claro para o mundo que eu sou Deus. E claro, na própria ressurreição dele, e depois também na própria igreja. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente eu sou, ou seja, o Filho de Deus e Deus mesmo, né? Atesta aí. Para terminar a nossa aula, que já está no finalzinho, eu queria só dizer o seguinte: a obra que o Cristo deixou, que daqui a 2 semanas eu vou começar a falar dela, a igreja, é uma das grandes provas da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque tudo que aconteceu na pregação dos apóstolos foi tudo em cima da ressurreição. Se vocês pegarem os Atos dos Apóstolos e lerem, a pregação é toda ela em cima da ressurreição. E essa igreja tem 2000 anos. Será que seria possível uma igreja ser o que nós somos hoje? Já tivemos 266 papas, são 410 mil sacerdotes, mais de 5 mil bispos, se isso não fosse a realidade. Então, a própria existência da igreja é uma das grandes provas históricas, né, do Cristo ressuscitado, que ele mesmo conduziu essa igreja e que conduz até hoje. Muito bem, é o que eu tinha para mostrar hoje. Eu quero só concluir o programa pedindo aos sacerdotes e diáconos, não sei, de suas casas, que nos deem a bênção. Sempre é bom terminar um programa com uma bênção, né? E uma bênção pedindo que Deus dê a vocês que estão aqui, estão em casa, a graça, a bênção que você precisa, a cura que você precisa. Porque a bênção pode ser dada à distância, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre todos nós, nas casas de aqui de vocês, a graça, a bênção, a cura que vocês precisam nesta noite, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram aqui, sentadinhos aí, muito bem comportados, alunos comportados, e vocês de casa também que me acompanharam até agora, até a próxima aula, onde eu vou terminar esse assunto de Jesus Cristo, falando da volta de Cristo, né, aquilo que tem depois, né, que a gente chama de escatologia. Um grande abraço a todos. A única sala de aula que eu só aplaudi. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.